Amém. Pai querido, fala conosco, Senhor, ministra no nosso coração, dê a nós entendimento, meu Deus, da sua palavra, Pai, o que sai da minha boca não venha do homem fala o que eu sou. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Deixa eu colocar um fundo musical. 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim, queridos: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem, queridos? De Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Glória a Deus, queridos. Até aqui para a gente entender, o apóstolo Paulo estava dizendo aos coríntios que ele queria ensinar, ministrar coisas grandes, coisas espirituais, coisas poderosas, mas ele não podia ainda falar isso, porque o que ainda estava no meio da igreja eram coisas pequenas, coisas carnais, como ciúme, como brigas, como mágoas, ressentimentos. Amém, amados? E isso faz com que as pessoas elas não possam receber algo mais espiritual. Ele falou assim: eu tenho que dar leite, porque se eu dar um alimento sólido, vocês não podem suportar. É como pegar um bebê que é amamento, mesma coisa. Ele só pode tomar leite, você não pode dar um churrasco para ele. Não é verdade, amado? Você não pode fazer uma feijoada e dar para um bebê recém-nascido, porque aquilo não pode suportar, vai fazer muito mal. Não é verdade, queridos? E espiritualmente é a mesma coisa. Quando nós nascemos em Cristo, nós somos como esse bebê. Esse bebê que precisa do quê? De um leite espiritual. Qual que é a cobrança de um bebê? Nenhuma. Muito pelo contrário, o bebê ele recebe o quê? O acolhimento da mãe e do pai. Ele é acolhido, ele se sente seguro. O pai não fala para o nenê, só o nenê vai trabalhar e traz dinheiro para casa. O bebê nem sabe o que é isso. Não é verdade, Cris? Não tem cobrança. Aliás, ele chora e mama. Chora e dele recebe um colo. Ele chora e troca lá a fraldinha dele. A mesma coisa somos nós, amados. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, nós nascemos na fé. E como um bebê, a única coisa que a gente sente é o acolhimento de Deus. Parece que Deus está a todo momento na nossa vida. Aquele primeiro amor é algo maravilhoso. Não sei se vocês já passaram por isso. Passaram ou não passaram? Passaram. Então alguém vai passar, em nome de Jesus. Mas é muito bom sentir o conforto. Você vê Deus falando na Bíblia, fala no louvor. A gente chora aqui, chora ali. Não é verdade, amados? Aí a gente só quer ser abraçado, está passando uma luta, Senhor, socorro. Mas à medida que o bebê vai crescendo, começa-se a vir algumas cobranças. Por exemplo, tira essa fraldinha aí e vai fazer lá no piniquinho. Como está crescendo com essa fralda? Já está na hora de fazer as necessidades no piniquinho. Não é verdade, amados? Sai o leitinho e começa a vir uma mãozinha, uma maçãzinha, às vezes até a papinha com a colherinha. Leitinho não tem mais leitinho não. Agora já começa a vir a comidinha. Não é verdade, amados? É assim. Vai tomar banho, não tem mais banhinho quentinho na banheira. Vai tomar banho, seu porquinho.
Não é assim, igreja? Ou seja, por mais que sejam cobranças leves, porque as nossas cobranças como adulto hoje é muito grande, são cobranças para uma criança. E à medida que vai crescendo, as cobranças vão aumentando. Quando chega na idade do colégio, eu tenho isso no meu coração. Eu não lembro quando eu fui a primeira vez para o colégio, mas eu lembro quando cada um dos meus filhos foi para o colégio a primeira vez. E deve ser algo terrível, assombroso, porque todo o tempo passa com o pai e com a mãe, às vezes dorme até na mesma cama. E daqui a pouco o paizinho fica enganando, a mãe fica enganando: olha filhinho, eu comprei um materialzinho para você aqui, um caderninho, um lápis de cor, uma mochilinha. E a criança fica assim toda feliz. Mas você vai para a escolinha. Eu vou para a escolinha, tia, ano que vem eu vou para a escolinha. E a criança convencida que está bem. Quando ela chega na escolinha, o pai fala assim: filho, vai com a tia que nunca viu na vida. Um monte de criança correndo, gritando, bagunçando, outra se machucou, chorando. Aí o pai fala assim: vai, que depois o pai vem pegar. A criança entra em desespero, claro. Nunca tinha visto isso. Sempre está acostumado no pé na barra da saia da mãe, no pé do pai, dormindo. E agora vai, fica com essa tia. E a tia: vem, querida, eu não te conheço, tia. E assim nós também, amados. Aquele colinho que a gente sentia todo tempo, ele vai saindo. Começa a vir cobranças: ó filhinho, tem que perdoar, tá? Tem que amar. Ah, mas o fulano fez para mim, eu sei que ele fez para você. Você precisa perdoar, porque quem não perdoa não recebe perdão. Vocês entenderam, queridos? Aí daqui a pouco não tem uma fase que parece que você está sozinho, parece que Deus se afastou. Já passaram por isso também? Que você ora e cadê? Sumiu. Os amigos parece que virou um gambá, os amigos somos tudo. Tem ninguém por perto, família, ninguém. Tudo está errado. As portas se fecham. É você indo para a escolinha com os estranhos. E depois vem uma fase mais difícil ainda, mas a adolescência. A adolescência é complicada. Porque ali nessas experiências com os amiguinhos vai formando o caráter, não é verdade? Às vezes quem forma o caráter é o professor, a professora. Às vezes o pai e a mãe não tem tempo para formar o caráter. Aí o adolescente ele começa, a achar que ele sabe tudo, que ele tem mais experiências, que o pai e a mãe já não tem mais o que ensinar. Que barulho é isso? Lá fora? Nossa, trovãozão. Achei que era aqui na caixa. Hã? Ah, som? Ah, tá, porque era trovão. Amém, amados? Aí começa a achar que sabe tudo. E sabe que tem bastante crente nessa fase, que não aprende mais nada, sabe tudo. Julga todo mundo: você está errado, tá, gente, só a palavra diz isso aqui, tudo, resolve tudo numa palavra assim. Vocês entenderam, amados? Aí depois começa a vir a maturidade, né, de verdade? Aí quando você sai da tua casa do teu papai e da mamãe, vai pagar a luz, a internet, comprar a comidinha. Aí começa a falar assim: olha, vamos pagar essa luz aí, porque a luz não nasce aí no botão. Não é verdade, queridos? Espiritualmente é a mesma coisa, depois começa a amadurecer. Não é verdade? Quando a gente vai envelhecendo, o prazer vai ficando o quê? Estar com os netos, com os filhos próximos, dar valor a um bom almoço de domingo. Não é verdade, queridos? A dar valor a vir à igreja, escutar a palavra. Quando era criança, estava aqui porque a mãe mandava: cara, meu Deus, quando vai acabar esse negócio? Não é assim, amados? Mas depois que amadurece, fala assim: olha, dá valor a boas pessoas. Ou seja, porque é mais experimentado. Tem gente que não amadurece. Mas espiritualmente tem muitas pessoas assim. Poucas pessoas chegam à maturidade. A maioria, elas ficam no leitinho mesmo. Não querem sair, não quero fazer nada, não quero ficar aqui, eu só quero chorar: Senhor, socorro, e Deus já não está mais perto de mim. Não é que está perto, é que não pode responder você mais do que eu respondia. E é isso que as pessoas estão dizendo: a minha placa, a minha igreja que salva, Apolo que salva, o meu líder é o Paulo. Paulo falou: quem é Apolo? Quem é Paulo, irmão? O que importa quem é o fulano de tal, pastor tal? Esquece isso. A minha igreja é melhor que a sua. Esquece isso, igreja nenhuma salva. Lá no céu não vai ter uma placa escrita lá: ó, o pessoal da Alicerce, a placa deles é lá. O pessoal da igreja A é lá, da B é lá. Não vai ter isso no céu, igreja?
Não, mas vai ter somente os lavados e remidos no sangue de Cristo. Não é verdade, amados? Então Deus está falando para nós, para a gente tirar essas coisas pequenas e começar a olhar para frente, porque Ele vai começar a ensinar coisas grandes para nós. E olha como é que Ele vai fazer isso. Eu quero que você guarde isso hoje muito, coloque isso no teu coração. Acho que uns 6 meses atrás eu ministrei sobre essa palavra, e hoje Deus me deu ela para trazer a vocês, queridos. Versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Preste atenção muito nisso. Os apóstolos lançaram o fundamento, o alicerce, a base de tudo, e a base é Jesus Cristo. O alicerce foi lançado, mas nós vamos construir sobre esse alicerce. A construção é para mim e para vocês. Toda igreja, toda pessoa que estiver alicerçada em Jesus Cristo é salvo. Diga glória a Deus, amados. Porque Jesus é o alicerce. Só que o que vai ser construído, isso aí é de cada um. Vocês entenderam agora por que existe, às vezes, muitas variedades de igreja, ministérios, não é verdade? A igreja que se dedica a ler só a palavra, outro ao mover do Espírito, o outro ele é mais para essa área do casamento, outro na área financeira, outro... Mas se o alicerce for Cristo, amém. Glória a Deus, queridos. Mas o que nós vamos construir vai dizer muito o que nós vamos ver aqui, e também lá no céu. Porque lá no céu, amados, é uma hierarquia, é um reino. Nós não vamos chegar lá no céu todo mundo, nós chegamos aqui, o que nós vamos fazer? Não sei, vamos bater palma agora? Vamos pegar a trombeta e tocar? Não, é um reino. Diga glória a Deus, amados. Amém, queridos? Lá pessoas receberão autoridades para reinar com Cristo. Pessoas vão sentar à mesa do reino, uns mais próximos, uns não tão próximos assim. Tudo diz como é que eu vou construir sobre o alicerce. Preste atenção. Versículo 11: porque ninguém pode lançar outro alicerce, fundamento, além do que foi posto, o qual é? Qual que é o alicerce, igreja? Então Jesus Cristo é o alicerce, é a rocha. Amém, amados? 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Eu não entendi o que está dizendo, eu vou explicar para você. Deus está dizendo que foi lançado o alicerce, e o alicerce é Jesus Cristo. Cada um de nós vai construir sobre o entendimento que Jesus Cristo é o Senhor. O que é essa construção? É a nossa fé. Se a nossa fé, amados, for genuína em Cristo, em tudo que Ele fala, ela vai ser considerada como ouro, ou prata, ou pedras preciosas, o que é de muita importância. Amém, amados? Se a minha fé for rasa, se a minha fé for algo assim, não, Jesus, mas eu acho que a doutrina desse pastor, a doutrina dessa igreja, esse entendimento aqui é melhor. Eu não concordo muito com isso que está sendo dito aqui, com essa palavra ali. Aí ela vai ser comparada com madeira, palha e feno. Aí ele disse ali que tudo vai ser passado pelo que, igreja? Pelo fogo. Ou seja, o alicerce é Jesus Cristo. Nós vamos construir, edificar sobre o alicerce. E o que nós vamos edificar, seja o que for, vai ser passada pelo fogo. E o que é o fogo? Quem sabe? O que é o fogo nos dias de hoje? As lutas, as dificuldades. Vocês entenderam, queridos? Eu vou explicar de uma outra maneira na Bíblia. Eis que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do quê? Do caminho. Palha. Vieram as aves, comeram, acabou. Outra parte da semente caiu num terreno rochoso. Como não tinha raiz, veio o sol, secou e matou. Feno. Outra parte caiu aonde, igreja?
entre os espinhos. Tinha raiz, mas ela foi crescendo e os espinhos a sufocaram. A madeira queima no fogo, queima no quê? Ela demora um pouco mais que a palha, ela demora um pouco mais que o feno, mas ela queima também. Mais que isso. Amém, amados? Ela queima. Aí depois tem o quê? Ouro, prata e pedra preciosa. Aí a outra parte da semente caiu em aonde, igreja? Na boa terra. E cresceu quanto? 30, 60 e 100 por um. Pedra preciosa, prata e ouro. É isso que Deus está dizendo. Eu vou ler de novo, amados. 1 Coríntios capítulo 3, queridos, olha lá. Vamos ler a partir do versículo 11 novamente, para entender. Porque ninguém pode lançar outro alicerce, outro fundamento, além do qual foi posto. O alicerce é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, manifesta, se tornará a obra de cada um. Por quê? Pois o dia, com letra maiúscula, demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Ou seja, nós temos que ver bem o que nós vamos construir sobre o alicerce, sobre a base de Jesus Cristo. Ou a palavra de Deus entra em boa terra, igreja, e nós frutificamos, nós acolhemos a palavra de Deus, acreditamos nela e aplicamos na nossa vida, ou nós vamos ouvir e vai sair para um lado, vai sair para o outro, e nós vamos edificando madeira, palha e feno. Só que quando vir a provação, vai queimar, vai passar luta, pessoas vão desistir. Quantas pessoas talvez que você conheça que já estavam num fogo puro na igreja, numa unção, com a Bíblia embaixo do braço, falando em língua, e que hoje às vezes está encostado num quarto, depressivo. Quantas pessoas que a gente anda nas ruas, moradores de rua, que já tiveram na igreja, tiveram cargos na igreja, até mesmo pastores, levitas, obreiros, missionários. Aqui em Paranaguá tem um monte, igreja, de pessoas que estavam na igreja e quando o fogo veio, não suportaram, se escandalizaram com o pastor, se escandalizaram com o irmão da igreja, se escandalizaram por vários motivos. É alguém que faz uma coisa errada, a pessoa esquece Jesus, por quê? Esqueceu. Porque o que edificou não era sólido, não era a prova do fogo. Porque quando eu e você nós passamos o ouro no fogo, a tendência do ouro é ficar mais valioso, porque a impureza sai, o ouro fica mais valioso. A prata também é purificada, a pedra preciosa começa a ser mais fácil de manejar ela. Amém, queridos? Mas a madeira queima, a palha queima, o feno queima rapidinho. Glória a Deus. E olha aqui o que vai acontecer, igreja, conforme o que a gente fizer. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, sobre o que no fundamento edificou, essa pessoa receberá o quê? Galardão. Ou seja, se depois de você ser passado no fogo, o que você construiu permanecer, você vai receber galardão, você vai ser abençoado. Glória a Deus, amados. Você vai ser aprovado. Tudo que nós fazemos, queridos, é uma prova. Tudo. A gente já fala, pastor, eu estou passando pela prova. Já tem o louvor que fala assim: eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Amém, amados? É uma prova. O que a gente faz na prova? Qual que é a tendência para nós fazermos a prova? Por que a gente faz? Não é para ser aprovado? Aprovado. Pensa no colégio. Você entra lá para você passar de ano. Como é que você vai fazer para passar de ano? Se você se enquadrar segundo a vontade da instituição, jogar segundo as regras da instituição e ser aprovado pela instituição, você recebe o diploma da instituição. É assim. Você não vai fazer o colegial ou vai fazer uma faculdade e vai escrever lá: olha, eu sou a imagem de Deus, eu não vim do macaco coisa nenhuma, porque você não vai receber o diploma da instituição. Então, se você quer o diploma da instituição, você tem que escrever assim: eu vim do macaco, sou evolução. Não é verdade, amados? Porque se você não fizer, você não tem a aprovação da instituição, do ensino, do colégio. Mas com Deus é a mesma coisa.
Se você não fizer segundo a palavra, os ensinos dele, você não recebe a aprovação dele. Não adianta você fazer o que você acha certo, não adianta você receber conselho do ungido, do fulano, do beltrano, fazer um seminário para casal, fazer um seminário para finanças, nada disso que Deus está contando. O que Ele está contando é a palavra dele. Nós vamos ser aprovados por Ele se nós aprendermos e usarmos a palavra dele. Aí nós vamos ser aprovados pelo Senhor, por Deus. Glória a Deus, queridos. É isso. Não é doutrina de igreja, nada disso. É a palavra do Senhor. Então, se quando vir fogo, o edifício que você construir sobre o alicerce que é Jesus Cristo permanecer, você vai ser aprovado. Eu estava conversando com o irmão agora na frente da igreja ali. Eu estava lembrando, amados, de uma situação que eu tive. Logo quando eu me converti, um tempo depois, Deus me chamou para a obra e falou assim: eu quero que você largue o teu emprego e vá estudar minha palavra. Amados, mas eu acabei de conhecer Jesus. É uma loucura isso para mim. Como que larga o emprego? Eu acabei de casar, quem casa quer casa. Não é verdade, amados? É claro que o meu emprego não era lá grande coisa, mas quando Deus falou para mim, eu tentei hesitar, tentei conciliar os dois, até que por fim eu deixei tudo mesmo para obedecer e ler a palavra dele. Deus queria que eu estudasse a palavra, e eu lia, eu pegava todo dia lá, lia a palavra, e pegava lá a minha malinha, minhas coisas, ia lá vender meus produtos, fazer o que eu tinha que fazer, e só fechava portas fechadas de mim. Eu voltava: Senhor, tem que ler a palavra, vou ler, aí eu pensava: o que eu li? Já nem lembrei, já esqueci tudo, eu estava lendo, e Deus falou para mim: não, filho, eu quero que você leia a minha palavra. Mas eu estou lendo, até que tudo se fechou. A minha esposa tinha largado o trabalho para viver nessa fé comigo, que era antes, Deus tinha dado uma empresa para nós, e isso que eu ia tentar vender lá, vendia colchão terapêutico, e as portas se fecharam. Chegou um tempo, amados, que a gente não tinha recurso nenhum, o nosso recurso era só Deus. Aí nós começamos a orar a Deus, não tinha comida, foi indo as coisas acabando até o ponto de não ter comida. Aí eu orava: Senhor, nós precisamos de alimento para hoje. E eu tinha no meu coração: eu não vou pedir para ninguém. Por quê? Porque eu estou aqui por causa de Deus. Ele pediu para mim deixar o meu trabalho. Minha esposa, ele pediu para Deus, para ela deixar o trabalho dela. Então eu fui lá e fiquei com Deus. Senhor, e Deus não falhava, igreja. Todo dia, a comida do dia. Aí depois, lendo a Bíblia, eu entendi o maná do dia. O maná que era do céu para o povo de Israel era para o dia. Se eles pegassem uma porção para outro dia, ou seja, dobrassem a porção, ela dava bicho, ela apodrecia, fedia. Não é verdade, igreja? Aí eu: opa, então estamos na vontade de Deus, o maná está vindo. Todo dia. Isso passou algum tempo, igreja, talvez mais de um ano. Aí o Pedro nasceu nessa luta. Só que eu entendi, eu vi uma coisa, que quando Pedro nasceu, ele não tinha luta nenhuma. Minha esposa ganhou parto, nós ganhamos berço, ganhamos pré-natal, ganhou roupa, ganhou tudo. Nós passamos uma luta de não ter o que comer, mas ela tinha leite à vontade para você, bezerrão. A cara do bezerrão. Amém, igreja? Então eu tranquilo. Meu filho, eu entendi, a luta é para mim e para minha esposa. Meu filho não tem nada a ver com isso, graças a Deus. Ele vai passar a luta dele depois. Agora é para mim e para ela. E foi passando, igreja, foi dependendo. Chegou um dia que não veio bênção, não veio comida. E eu orei, clamei a Deus, não veio. No outro dia, 3 dias, igreja, não veio nada. Eu sentia a presença de Deus, mas eu falava assim: meu Deus, daqui a pouco, amado, me desarmou. Eu vi minha esposa chorar de fome. Quando ela chorou de fome, partiu meu coração, eu fiquei cego. Falei assim: vou pegar minha Bíblia e vou rasgar. Olha que loucura. Aí eu fui para a sala, eu lembro que eu fui para a sala, e naquele caminho curto que tinha, como se fosse daqui ali no Pedro, aqui ele saía ali, Deus me trouxe a memória daquele curto caminho de onde Ele me tirou, o que Ele fez da minha vida. E quando eu cheguei na sala, eu já estava de joelho, caí de joelho e clamando, pedindo a misericórdia do Senhor. Naquele dia, amados, eu lembro que eu liguei para um amigo, e ele sempre oferecia, ele tinha muitos amigos na época, e ninguém sabia o que a gente passava, ninguém ajudava a gente, ninguém queria ajudar a gente, não, é nós e Deus.
E eu falei para um amigo meu, eu falei, olha irmão, se você quiser, você pode passar ali na panificadora, compra algumas coisinhas que a gente está passando um apuro agora. Se você puder fazer, mas é para já, irmão. Ele veio, trouxe um banquete, talvez ele esteja até assistindo, ele acompanha a gente, ele vai lembrar. Ele trouxe um banquete para a gente, passou na panificadora, comprou de tudo um pouco, igreja. Sei que encheu a nossa mesa ali, né, das coisas frescas na hora ali. E naquela hora que veio, tudo veio, eu me senti assim, sabe, uma tristeza no meu coração, eu me senti reprovado com Deus. Eu estava até nervoso, porque assim, eu agradeci o irmão, falei, irmão, olha, Deus abençoe a vida de vocês. Eu lembro que eu fui pegar um copo de leite e ainda derrubou, caiu, assim, perdão, irmão, não, fica tranquilo, não, irmão, Deus abençoe você. Mas eu me senti reprovado. Aí depois de um tempo, eu não entendi o que aconteceu. Depois de muito tempo eu fui entender. Depois daquilo, queridos, a minha esposa começou a trabalhar. Ela pediu um emprego para Deus e Deus deu o emprego que ela queria. Aí mudou a nossa vida financeira, ela ganhava muito bem. E Deus falou para mim, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Chegou ao ponto que eu já não tinha mais o que fazer. Eu sentei para ler a Bíblia. Já não tentava mais entender nada, porque só, olha, o senhor quer que eu vá estudar? Vou estudar. Aí eu me rendi ao Senhor e comecei a estudar, ler a palavra, li a Bíblia uma vez inteira. Eu vi assim que eu não lembrava de nada, mas quando eu ia falar, as palavras vinham na minha boca, o entendimento vinha. Eu falei, opa, perdido não foi, graças a Deus. Amém, amados? Aí Deus, quando eu terminei, agora eu terminei, Senhor. Agora Deus falou assim, comece de novo. Lá do começo, no princípio fez Deus os céus e a terra. Amém, queridos? Aí na segunda vez eu senti como se Deus sentasse do meu lado e me ensinasse, versículo por versículo. Glória a Deus, queridos. Aí foi um pouco mais demorado, mas foi muito prazeroso. Só que eu entendi assim, queridos, tudo mudou. Nós compramos na época uma motinho, nós tínhamos condição para ir de táxi na igreja, tudo mudou. Depois de uns 2 anos, Deus pediu para minha esposa largar o emprego dela novamente. E ela largou eu, o Pedro, e já tinha a Nicole recém-nascida. E eu já tinha 4 anos, já estava desempregado, já desisti. Ninguém me dava emprego, amado, ninguém. As pessoas às vezes chegavam na igreja, irmão, vou te ajudar. Eu falava, amém, irmão, tô junto, vamos lá, amém. E tudo fechado, todas as portas fechadas. As pessoas queriam me ajudar e não conseguiam, porque Deus não queria que eu trabalhasse. Essa igreja sempre foi fácil para mim. As pessoas não me viam com bons olhos. Os irmãos da igreja sabiam que eu era um homem de fé, um homem de Deus, mas eles não entendiam porque eu não queria trabalhar, mas não é porque eu não queria. Meu dono não deixava. Ele falou, vai estudar. Glória a Deus, queridos. Aí depois que minha esposa obedeceu a Deus e largou o emprego, ela fez isso, ela relutou bastante, não queria, porque filhos de 2 crianças, marido desempregado, como que ela vai largar o emprego? Mas ela entendeu, quando Deus confirmou e reconfirmou que era essa a vontade dele para a vida dela, ela largou. E sabe o que aconteceu? Alguns meses depois nós nos encontramos na mesma situação, orando para comer no dia. E agora? O que eu vou fazer? Eu falei para minha esposa, não importa se eu ficar 10, 20 dias, eu não vou retroceder, nós vamos ser aprovados. E não passei mais luta nenhuma. Foi aquela luta, até que Deus trouxe nós para cá, para o litoral, e daqui a pouco tudo mudou. Amém, amados? Mas chegou um dia que Deus falou para mim assim, você nunca mais passa necessidade financeira. Ou seja, eu fui aprovado nessa área, porque eu fiz segundo a vontade do Senhor. Tive muitos conselhos, muitas direções, faça isso, faça aquilo outro. Não quero saber, eu só quero o que Deus quer. Amém, queridos? É claro que foi necessário. Eu senti que daquele dia que eu aceitei aquela ajuda, eu voltei lá atrás e comecei tudo de novo, até chegar ao mesmo ponto. E agora? Estava na prova de novo, seria reprovado ou aprovado? Será que meu edifício seria ouro, pedra preciosa ou prata, ou seria madeira palifeno? Vocês entenderam, amados? O fogo veio, chegou de novo o fogo, e agora? O que você vai fazer? Aí eu falei, não, agora não erro mais. Agora vai ser pela fé, vai ser pelas escrituras. Graças a Deus, amados. E hoje eu entendo o que Deus está fazendo. Isso é parte de coisa que Deus está fazendo hoje. Se não fosse isso no passado, amados, eu não teria autoridade para estar ensinando. Quantas pessoas que a gente vê que não tem autoridade, que em vez de estar juntando, estão sem querer espalhando.
cheios de boa vontade, mas não é de boa vontade. A gente não se levanta como pastor, como bispo, como apóstolo da igreja. É um chamado. Eu vou estudar para mim ser pastor. Não é assim que funciona. E as pessoas fazem isso. Onde é que você estudou? As pessoas perguntam para mim: onde é que você estudou, pastor? Onde é que você fez teologia? Eu tentei fazer teologia várias vezes. E Deus falou: não quero que você faça. Mas Senhor, eu quero aprender mais a sua palavra. Deus falou: quem vai te ensinar sou eu. Aí eu falei: opa, chega, não quero mais aprender lá, agora eu estou aqui na fonte. Amém, amados? As pessoas perguntam: onde é que você aprendeu? Eu aprendi em casa, com Deus do meu lado me ensinando. Foram 5 anos de estudo, desempregado, estudando a palavra. Mas isso não é reconhecido para aqueles que procuram, não é verdade, o diploma, a faculdade, de onde você veio. É isso que Deus quer. Eu não me importo com o que as pessoas pensam, desde que eu seja aprovado por quem? A minha esposa, ela sabe disso, meus filhos sabem disso. Muitas vezes a minha esposa espera que eu faça algo que ela é surpreendida. Ela fala: mas amor, você... não, eu vou fazer o que Deus mandar. Não, mas e as crianças? Não importa. Se eu obedecer a Deus, eu e a minha família estamos na bênção de Deus. Agora, se eu desobedecer a Deus para agradar minha esposa ou um filho, igreja, você acha que eu estou esperando abençoar eles dessa maneira? Não, eu vou estragar eles. E muitas vezes são usados: olha pai, olha amor, faz isso. E a igreja, você acha que não é assim? Esse ministério tem 2 anos. Olha a responsabilidade do nome: alicerce. Quem que é o alicerce, igreja? Lembra que esses dias eu falei que eu estava vindo no carro aqui para cá, para Paranaguá, ali na BR, e naquela hora me veio um temor no coração, e eu falei para minha esposa: amor, que responsabilidade, eu nem tinha pensado nisso. Alicerce, o alicerce é Cristo. Alicerce do amor de Deus. Então quer dizer que eu vou chegar aqui e vou ensinar o quê? O que as pessoas querem? Não, eu preciso ensinar, entregar o alicerce e ajudar você a construir sobre ele. Se você construir pela fé, você vai, quando o fogo vir, você vai estar de pé. E se eu não ensinar você a depender de Cristo, for pela fé, for pela lógica, quando o fogo vir, você vai cair. E o que vai acontecer com quem cair? Vamos ler. Versículo 15. Vamos ler 14 primeiro. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o que, igreja? Galardão, vai receber bênçãos e vai ser aprovado. 15. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o que? Dano. Se cair, se passar no fogo, amados, se você não suportar, se queimar, você vai sofrer dano. Mas esse mesmo será o que? Salvo. Todavia, como que através do fogo. O que é o fogo mesmo? Lutas, provações. Se você não edificar a sua casa, igreja, pela fé, que é o que é valioso para Deus, quando o fogo vir, você vai sofrer dano, você vai cair, vai fazer como eu naquele momento. Eu fui reprovado e voltei lá de novo. Ou seja, eu continuo salvo. Por quê? Porque eu estou sobre o alicerce. O alicerce é quem? É Jesus. Vocês estão entendendo, amados? Por isso que ele está dizendo: o mesmo será salvo. Eu perguntei para Deus: Senhor, mas como essa pessoa vai ser salva ou se foi queimada a obra dela? Por causa do alicerce. Porque ela está construindo sobre o alicerce. E o alicerce é Cristo. Só que vai ser aprovada como que pelo fogo, pelas lutas, pelas dificuldades. Você vê que há pessoas, amados, que elas passam a mesma luta, a mesma dificuldade 5, 10, 15, 20, 30 anos e nunca são aprovadas. Muitas pessoas, o diabo já convenceu que essa é a cruz que eu tenho que carregar. Não, irmão, essa é a tua luta. Teu marido é a tua cruz. Não, é a vida financeira. Você vai ser pobre. Sabe por quê? Porque Jesus era pobre. Jesus não era pobre. O apóstolo Paulo disse: mesmo sendo rico, se fez pobre, para que na sua pobreza nós fôssemos ricos. Então as pessoas começam a criar heresia para justificar esse fogo, justificar o edifício que elas fizeram, que era madeira, palha e feno. Não, irmão, nosso ministério é assim, porque assim é de Deus. Aí vamos falar mal daquele que é diferente, vamos falar mal daquele outro. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Não importa quem seja, o que importa é quem dá o crescimento, que é Deus.
Quem rega e quem planta não importa. Qualquer um pode plantar, não é verdade, igreja? Qualquer um faz um buraquinho e joga a semente. Qualquer um pode passar com o regador um pouquinho de água e jogar. Mas para dar o crescimento é só Deus. Glória a Deus, queridos. Preste atenção que isso aqui é para toda a sua vida. O alicerce é Jesus Cristo. Se você estiver no alicerce, você é salvo, independente do que você for passar. Mas o que você vai fazer, o que você vai passar aqui ainda no porvir, é o que você vai construir sobre o alicerce. Construa pela fé. O que Jesus fala? É Ele falou? Está falado, é isso que nós temos que fazer. Ah não, mas olha, isso aí eu não concordo. Madeira, palha, pedra. Não, Jesus falou? Falou. Então tá bom, mas isso aqui é difícil, irmão. Mas Ele falou, né? Falou. Então Ele está certo. Se não for ouro, que seja prata. E se não for prata, que seja pedra preciosa. Mas madeira não. Glória a Deus, queridos. Olha lá. 15 de novo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá essa pessoa dano, mas essa mesma pessoa será salva, todavia, como que através do fogo. Olha, eu quero ser salvo, amados, mas se possível, não assim. Se possível, recebendo o galardão, porque Ele deu essa condição para mim e para vocês. Mas se for pelo fogo, glória a Deus. Amém, amados? Mas vamos edificar a igreja. Ouro, prata e pedra preciosa. Vamos acreditar em Jesus, não vamos pôr dificuldade no que Ele ensina. As pessoas, elas mudam a lei de Deus, a questão da submissão, a questão do perdão, a questão de andar mais uma milha, do serviço, a questão de quanto mais eu quero crescer, mais eu tenho que descer, mais eu tenho que me humilhar. Às vezes, por não fazer sentido, as pessoas desprezam coisas que fazem toda a diferença na nossa vida. Não, pastor, onde é que vai ficar meu orgulho? Se você não cuidar, ele vai levar você para o inferno. Verdade? Não, pastor, não tenho sangue de barata, não. Não, está precisando tomar uma santa ceia para ter o sangue de Cristo. Não é verdade, queridos? É verdade. As pessoas justificam. Ah, não, chora a mãe dele, mas não chora a mim. Não, vai chorar tua mãe, tua irmã, tua esposa, teus filhos. É forte isso, queridos. O diabo, ele tem enredado muitas pessoas, colocando como que obedecer a Deus seja um fardo. Não, amados, fardo é carregar a culpa do pecado. E o salário do pecado qual é? A morte. Versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, será que a gente esqueceu que a gente é o santuário de Deus? O edifício somos nós. Ele está falando de nós, da nossa vida, da nossa fé, da nossa família. A Bíblia diz que não se constrói reino com injustiça. A gente não começa as coisas erradas para dar certo lá na frente. Não é assim que funciona. Isso funciona, igreja, na novela das 8. Isso funciona na Malhação. Isso funciona, mas nos filmes em que a fulana está de olho no marido da outra, ela vai lá dar um jeito para casar com o marido da outra e ainda ser feliz. Só funciona lá isso. Com Deus não funciona assim. O outro, ele vai lá e rouba aqui, passa a perna ali, depois constrói a mansão dele e vai viver feliz. Não vai viver feliz. Ele vai comer areia. Você está entendendo? Mas vai comer o pão com gosto de areia. Não vai ser suave. Com Deus a gente faz a boa semente, acredita na palavra de Deus e a gente começa a colher isso para a nossa vida. Cada dia é uma caminhada, é um degrau. Você vê que o Jacó viu uma escada para o céu, céus abertos, e os anjos subindo e descendo da escada. Mas os anjos têm asa, por que eles subiram dessa escada? Que estranho isso. É para chegar ao céu, é degrau por degrau, dia após dia, fé após fé. Hoje a minha fé é uma, amanhã vai ser outra. Hoje o meu amor por Deus é um, amanhã que seja outro maior, não menor, maior. Glória a Deus. Você é santuário, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é
sagrado. Glória a Deus, amados. Não destrua o santuário de Deus, não é seu. O alicerce é Cristo e a casa é para Ele. Amém? É pela fé. E para terminar, a igreja, 18: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Eu sou muito sábio. É melhor você ser doido, mas doido por Cristo. Glória a Deus, queridos. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Que são pensamentos do que, igreja? Não dê valor, amados. Fulano, doutor, mestrado, doutorado, esquece isso. Olha para Cristo. Amém, amados? Não, fulano escreveu tantos livros, pastor. Não, ele tem muita autoridade, muitos anos de ministério. Ele só é um homem de Deus se da boca dele sair a palavra de quem? De Deus. Porque se não tiver saído a palavra de Deus, não importa quantos diplomas ele tem, não tem valor nenhum. Os pensamentos de sábios são vãos. Glória a Deus, queridos. Tenha isso no teu coração. Hoje você entendeu que o alicerce é Cristo, fundamento. O que você vai construir em 2020 hoje, a partir de 2020? Ouro, prata, pedra preciosa. Vai passar o fogo, não vai? Diz que vai. Vai passar. E se for ouro, prata, pedra preciosa, você vai permanecer. E se permanecer, vai receber o quê? Galardão, prêmio, bênção, aprovação. Mas se você não construir na fé, vai ser madeira, palha e feno. O fogo vai vir da mesma maneira. E o que acontece com a madeira, palha e feno quando passa o fogo? Queima. Uns mais rápido, uns demoram um pouco mais. E essa pessoa vai ganhar o quê? Dano, sofrimento. Vai ser salva, mas através do fogo. Glória a Deus, igreja. Então não precisa de sofrimento. Olha para Cristo agora. Está escrito, é Jesus que falou, especialmente, ponto final. É lei para mim. Fica de pé, meus amados. Vamos adorar o nosso Deus com mais louvor.